Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno, imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e de numerosos satélites. Revelando essas preocupações ao espírito benévolo que prosseguia dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro, envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da Terra. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante como um novelo de luz levemente azulada. Era o Sol. Todavia só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, pois tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de colorido variegado, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variegadas nuvens. E ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou: "Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste. Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio da obliquidade da eclíptica, proporcionando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. O Sol aqui apresenta novos aspectos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que desconheces. E essa claridade eterna e suave que te provoca admiração é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos,
sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência das suas possibilidades. Também estão ao par do que ocorre nos outros mundos, e todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer arguição nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos planetários que lhes são familiares, e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, conservando uma vasta ciência das coisas do céu. Entre eles a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé. Não amontoam as riquezas que resplendem no solo em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para a ornamentação de seus lares ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos que aqui não precisam ser tão intensos. Podem se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas, e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que na terra denominais morte. Para eles a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos como talvez presumas. São ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste. Vendo grandes nuvens multicores que esvoaçavam no firmamento, expressei minha admiração ao companheiro zeloso que me esclareceu. Não são nuvens o que contemplas, Maria. São aparelhos gigantescos onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhes merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os irmana no mesmo ideal, a grandeza intelectual. Nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou bem-estar. Há também regiões obscuras atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Confrangente é a situação das almas sofredoras que a esses ambientes se destinam, porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua vida temporária. Nesse instante reparei que o dia se findava no hemisfério em que nos achávamos, desaparecendo o globo azulado e longínquo do sol nos horizontes desse mundo prodigioso. Seu brilho esmaecia, e quando o reflexo cerúleo se observava em todas as coisas, um cenário esplendoroso e inenarrável descerrou-se ao meu olhar atônito. Nas imensidades do éter acendeu-se o lampadário maravilhoso. Afigurava-se que uma auréola em chamas lindamente coloridas coroava esse orbe encantado em meio às luas fulgurantes que pareciam vitórias régias, resplandecendo num mar de suavíssimas claridades. Locomovemo-nos em determinada direção, e qual não foi o meu espanto ao deparar com grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água levemente rosada, elucidando meu prezado mentor tratar-se dos mares saturninos, enquanto apreciava as fontes encantadas e os lagos róseos como se fossem encravados em geleiras alvíssimas. Observei então um quadro indescritível, bem no cume de um monte que parecia de neve. Era um certo palácio
que de suas colunas expedia uma energia preciosa, parecendo alcatifa de flores. Resplandeciam os anéis luminosos no firmamento, e grande multidão ali se reunia em atitude de recolhimento e de prece. Vi então elevar-se aos céus constelados uma onda de luminosidades feéricas e da amplidão azul, onde evolucionavam os lindos satélites desse orbe de sabedoria e ventura. Um jorro de sol desceu sobre aqueles seres silenciosos e recolhidos. Era a correspondência visível entre dois planos. Nesse instante, porém, o desvelado mentor me arrancou do êxtase em que me achava. Saí então daquela atmosfera densa, mas cheia de encantamentos e de maravilhas, levando comigo a visão eterna daquele celeste orbe de harmonia e beleza que se afigurou ao meu espírito acanhado e imperfeito como prodigiosa instância de perfeições do universo. Tive ensejo de visitar alguns desses núcleos de prantos incontáveis e amarícios, e neles encontrei alguns de meus antigos conhecidos na terra. Quão dolorosos são os dias que ali pesadamente transcorrem. É ainda as impressões arraigadas do corpo físico que se devem a esses agrupamentos, onde pululam padeceres de todas as espécies, mas que existem sob as determinações de uma lei natural, reguladora dos problemas das compensações. Um espírito pode beneficiar-se com o que ele provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Por isso, o pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso, são obras do ideal. Nações, cidades, leis são as exteriorizações dos pensamentos. Também eles são a fonte causal das manifestações dos espíritos em outros planos, onde todas as formas, muitíssimos diferenciadas embora, atestam o ascendente da alma na sua inteligência e no seu poder. Nos planos da erraticidade existem, pois, lugares especificados, onde se alinham os seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão. Vivem ali os que se apegaram em excesso às futilidades terrestres, sentindo-lhes desconsoladamente a ausência. Os que colocaram acima de tudo as preocupações do egoísmo e da avareza, criando com suas ideias fixas todo um mundo de moedas e de valores fictícios obsedados pela visão do ouro. No mundo, aqueles que demasiadamente se entregaram aos gozos carnais, somente encontrando nisso o único objetivo da existência, vivem com os reflexos das suas desvairadas paixões e todos os quadros formados pelas vibrações dessas mentes inferiores e enfraquecidas caracterizam-se por suas densas trevas. Suas exclamações pungiam minha alma, enchendo-a de sofrimentos aspérrimos. Ó Deus de misericórdia infinita, por que humilhais com tanta dureza o meu espírito culpado? Que me valeram os títulos da terra, suas honrarias e distinções? Não já reconheci toda a enormidade dos meus desvios, Senhor? Exprobações como estas eram misturadas com gritos de blasfêmios, ao lado de soluços e de muitas lágrimas. Inquiri então ao meu esclarecido mentor sobre a causa desses sofrimentos. Disse-me ele que estas regiões são as que mais se avizinham da terra, e justamente sob o que determina o sagrado estatuto da compensação, era porque essas atmosferas pestilentas refletiam os sentimentos que lá predominavam. A inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram,
apegados a tudo quanto constitui o substrato dos seus prazeres. Não souberam vibrar com os ideais da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Vivem com a sua própria angústia, acalentando desejos inqualificáveis. Quanto ao possível perdão de Deus, não se justifica, assim como os insultos e blasfemos dos homens não atingem. O poder criador não se poderia pessoalizar para conceder beneplácitos. A lei de Deus é sempre o amor. Amor é a luz que envolve o universo. É o éter vivificador. É a afeição dos espíritos dedicados. É a alegria dos bons. É a luta que a aperfeiçoa. A alma culpada pode, pela súplica, pelos desejos reiterados, reorganizar o seu mundo interior, equilibrá-lo para a obtenção de maior força aos novos propósitos de regeneração e aperfeiçoamento, captando assim nesse amor universal os elementos do seu triunfo na luta. Mas a prece não afasta do caminho aquilo que ela própria buscou com os seus pensamentos e atos. A convite do meu solícito mentor, procurei colocar-me em relação direta com aquelas mentalidades que se debatiam nos sofrimentos. Havia então o deserto em que se experimentam os seres que viveram na terra para o seu gozo apenas. Os lagos de sangue em que se asfixiavam os antigos dominadores, responsáveis pela eclosão das mais horrorosas lutas fraticidas. As lágrimas pungentes derramadas pelos traidores sensíveis. Ouvi o gemido de todos quantos haviam prevaricado, fugindo criminosamente ao cumprimento de seus deveres. Senti que o pranto minava dos meus olhos e um mal-estar inexplicável atacou-me. Todavia, o meu companheiro espiritual arrancou-me dessa penosa impressão, convidando-me para uma rogativa que elevamos sentidamente a todas as forças benéficas do universo para que assistissem aquelas almas flageladas nos padecimentos a que tinham feito jus, derramando sobre elas os eflúvios da paz e da resignação nas suas provas redentoras. Nesse instante em que pedíamos com fervor, vi que um foco de luz atravessava a pesada atmosfera, banhando aquelas frontes imersas no martírio. Nenhuma delas percebeu aquele clarão. Somente em alguns notei a eflorescência de uma estranha ansiedade que representava ligeiro alívio ao mesmo tempo. Escutei em seguida o meu guia dizer: "Vamos, filha, a nossa prece foi ouvida. Se os sofredores não conseguiram receber seus benefícios imediatamente pelo estado de dor e de endurecimento em que se encontram, basta para nossa alegria que algumas dessas almas vagamente tenham sentido o sagrado influxo dos nossos apelos. Porque hoje, nesses corações que experimentaram o anseio da felicidade e da perfeição, plantamos com as nossas rogativas sinceras os lírios perfumados da paz e da esperança."